Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre hidrocarbonetos. Sim, hidrocarbonetos é a primeira função de química orgânica que a gente vai ver e é extremamente necessário para que a gente consiga meio que delimitar como a gente vai fazer a nomenclatura, não só dos hidrocarbonetos, mas de quase todos os outros, porque o molde é bem parecido, tá bom? Os hidrocarbonetos são muito famosos, eles são, como posso dizer, eles estão presentes na nossa vida, como por exemplo a gasolina, é um hidrocarboneto. E os hidrocarbonetos, eles só são compostos de hidrogênio e carbono, como está no nome. Hidro, de hidrogênio, carboneto de carbono. Então só tem hidrogênio e carbono. Se tiver um oxigênio, mesmo que de lado ali, ó, não é hidrocarboneto, é outra função orgânica. Depois a gente vai aprender a fazer todas as funções orgânicas. A gente vai saber o que é álcool, o que é éter, o que é acetona, o que é ácido carboxílico, o que é leito orgânico. A gente vai fazer, vocês vão saber todas, mas é que a gente mais vai precisar estudar. E aqui aparece com uma frequência muito alta e é também uma das mais simples, é o hidrocarboneto. O hidrocarboneto ele vai dar a base para tudo, que nem eu falei, e a gente precisa começar sabendo a nomenclatura. Ou seja, se eu te falar o nome de um hidrocarboneto, se eu gritar para você assim, metano, eu quero que você saiba escrever essa fórmula. E depois daqui, eu realmente espero que a gente saia sabendo escrever metano, tá? Então vamos lá. O que é a nomenclatura? Eu coloquei 3 caixinhas porque são as 3 caixinhas possíveis. Na realidade é quase que um quebra-cabeça. Você pega primeiro a quantidade e coloca. Depois você vê o tipo de ligação e coloca. E depois você vê a função orgânica e coloca e pronto, acabou seu nome. Eu sei que é mais do que isso. Existem outras coisinhas que a gente ainda vai colocar, mas a gente vai começar por baixo, tá? Começa tranquilo, porque isso aqui que realmente é a parte importante. Então, como assim a quantidade? Bem, existe um nome específico para a quantidade de carbono. Então, se no meu composto eu tenho um carbono só, eu chamo de met. Se eu tiver 2, é et. Se eu tiver 3, é prop. Se eu tiver 4, é but. Se eu tiver 5, é pent. Se eu tiver 6, é ex. Se eu tiver 7, é ept. Se eu tiver 8, é oct. Se eu tiver 9, é non. Se eu tiver 10, é deca. E esse dec, né, na realidade. E assim por diante. Na realidade, a gente só precisava saber mesmo até o 10, tá? É isso que os vestibulares cobram. Então eles vão te fornecer mais do que isso. Os 4 primeiros, foca bastante neles, tá? Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Tenta decorar. Met, et, prop, but. Porque eles não são tão fáceis de pensar que nem pent, por exemplo. É fácil de você lembrar que é 5, porque pentacampeão. Mas a gente precisa lembrar desses 4 que são os que mais aparecem. Então, se eu virar pra você e falar assim, é um composto... eu vou te dar dicas aqui pra você descobrir qual que é o composto que eu tô pensando. Aí a primeira coisa que eu falo é um composto com é um hidrocarboneto com 2 carbonos. Aí eu já penso assim, met, et. Ok. Aí você escreve aqui, et. Primeira dica já foi. Agora eu vou pensar na segunda dica. A segunda dica é de acordo com as ligações. Aí eu vou virar e falar assim, ele possui uma ligação dupla. Se ele possui uma ligação dupla, é em. Nossa, como assim? Entendi nada. Calma. Dependendo do tipo de ligação que ele possui, a gente pode chamá-lo de an, em ou in. Se ele só possui ligação simples, a gente fala que é an. Aí eu coloco aqui an. Se ele possui uma dupla, a gente coloca em. Eu coloco aqui em, que nem eu coloquei. E se ele possui uma tripla, a gente coloca in, in. E se ele possui mais de uma dupla ou mais de uma tripla? Aí a gente vai aumentando. Então, por exemplo, se ele possui 2 duplas, a gente coloca di, em. Se ele possui 3 duplas, a gente coloca tri, em. Mas eu nunca vi exercício com 3, tá? Dividindo para nomenclatura. Já vi em outros casos, mas para nomenclatura não. A mesma coisa para tripla. A tripla é in. Se for 2, di-in. Fica estranho, né? Se for 3, tri-in. Mas aqui eu falei que era uma dupla só, então, em. E, acima disso tudo, eu tinha falado logo no começo que era um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto termina em O. Sério? Sério. Todo hidrocarboneto termina em O. Essa última parte aqui é pra gente colocar a função. Hidrocarboneto termina em O. Álcool termina em OL.
aldeído termina em al. E assim por diante, entendeu? Cada um que a gente vai aprender as funções orgânicas vai terminando em um diferente, tá? E os hidrocarbonetos terminam em O. E olha só, saiu o nome do composto que eu queria. Eteno. Aí agora eu vou desenhar esse eteno, né? O eteno, ele tem 2 carbonos, por causa do et. Et é 2, né? Vou colocar aqui. Et é 2, próprio é 3, but é 4. Et é 2. En quer dizer que ele tem uma dupla. E O que é hidrocarboneto. Então o resto é hidrogênio. Gente, a gente desenhou uma cadeia carbônica. Simples assim. E no começo, agora há pouco eu falei assim, que era pra gente sair daqui sabendo desenhar, se eu virasse e falar assim, desenha um metano. Vamos desenhar então? Metano, qual que é a quantidade de carbono que ele tem? Met é 1, então 1 carbono. Nossa, um só. Só ligações simples? Sim, ué, só tem ele. Hidrocarboneto, então só liga com 4 carbonos, com 4 hidrogênios. Então, CH4. Esse é o metano. Se você virar e falar assim, qualquer coisa, agora eu vou fazer o caminho contrário. Vou desenhar um aqui pra gente dar o nome. Ok, desenhei aqui. Então a gente tem, primeira coisa, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. But. Então escreve aqui, but. Ligações. Só simples. Só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto. Esse é o butano. Prazer. Essa é a primeira parte de nomenclatura. Ela é tranquila e ela é pra ser mesmo. Agora a gente vai passar um pouquinho para falar sobre algo que dificulta um pouquinho a nossa nomenclatura, mas vocês vão ver que a gente vai pegar rapidinho. Quando a gente tem duplas e triplas, por exemplo, se eu colocar uma tripla aqui, eu preciso exemplificar aonde essa tripla está. Então eu teria que colocar em qual carbono ela está. Aí para falar disso eu vou apagar a lousa e já volto pra gente falar um pouquinho sobre como essa nomenclatura de ligação funciona. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer quando a gente trabalha com a química orgânica é de que esses compostos eles estão inseridos no espaço. Isso quer dizer que você pode rotacioná-los. Presta atenção nesses dois compostos aqui, nesse composto A e B. Tá vendo que eles são similares? Mas eu pergunto assim, eles são iguais? Aí você vai virar e falar assim, não, olha aqui. Aqui a dupla tá primeiro e aqui a dupla tá depois. Aí eu falo, mas será? Porque presta atenção, esse composto, se eu pego ele e giro no espaço, ele não vai ficar igual de baixo? É a mesma coisa de você falar que eu de frente e eu de costas somos pessoas diferentes, só porque a gente está parecendo diferente o nosso começo e o nosso final. Mas na realidade não é. Esse composto e esse composto é exatamente o mesmo. E a gente pode provar isso fazendo a nomenclatura dele. Quando a gente vai fazer a nomenclatura de compostos maiores, assim, que tem duplas, a gente precisa colocar números. A gente precisa numerar os carbonos, porque a gente precisa apontar qual é o carbono que tem a dupla. Nesse caso, não é necessário, porque é o único composto com uma dupla, é assim. Não tem como ter outro composto. Mas vamos dar um exemplo mesmo assim. A gente sempre vai começar numerando a partir do carbono que for mais perto da dupla. Isso é obrigatório. Então, a gente numera a partir do carbono que é mais perto da dupla. E quando a gente for ver de ramificação, a gente vai ver que a segunda regra é, se não tiver dupla, a partir do carbono mais próximo da ramificação. Tá bom? Então a gente sempre tenta começar pelos carbonos próximos das duplas e próximos das ramificações. Esse é o carbono da dupla, então 1, 2 e 3. Esse é o carbono da dupla, então 1, 2 e 3. Gente, a gente precisa fazer isso, viu? Não é bobeira. Façam pra gente não errar. Agora vamos dar o nome. 1, 2, 3 carbonos, então é met, et, prop.
a gente tem uma ligação dupla propen e é hidrocarboneto O. Por que eu deixei um espaço? Porque olha onde está a ligação, no primeiro carbono. Então eu tenho que colocar assim, prop1eno. Sempre que a gente for colocar número, a gente separa das letras por tracinho, tá bom? E aqui embaixo, vamos fazer prop, porque tem 3. A dupla tá no 1. Ai, gente. Não, tá certo, desculpa. Tem uma ligação dupla e é hidrocarboneto. Reparou que a nomenclatura é a mesma? E por isso que é o mesmo composto. A única coisa que eu quero falar pra vocês é que, nesse caso, não precisava do 1. Você até pode deixar, não tá errado. Mas não precisava. Porque não existe prop2eno, tá? Não tem como existir, porque a gente sempre começa a contar, tá mais perto da dupla. Então não tem como ter uma dupla aqui e a gente começar aqui, entendeu? Então só existe esse composto, prop1eno. Então a gente não precisa colocar o 1. A gente pode colocar simplesmente propeno, tá? Agora vamos olhar na de baixo. A de baixo é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem 4 carbonos. Essa é diferente dessa. A dupla tá aqui e aqui a dupla tá no meio. Se eu giro aqui, a dupla vai pro final, mas ela não vai pro meio. Então nós temos duas moléculas diferentes. Vamos dar nome para a primeira? Começa numerando o mais perto possível da ramificação, da insaturação, que é a dupla. 4 carbonos é but. Tem dupla é an, en. Se tem dupla é en. Hidrocarboneto O. A dupla tá no primeiro carbono. But1eno. Vocês podem ver em vestibulares mais tradicionais, em vez de estar but1eno, tá 1-buteno. Tá correto, mas não é o recomendado pela IUPAC, tá? O recomendado pela IUPAC é but1eno. Esse é o mais certo. E depois, aqui embaixo, a gente pode fazer a mesma coisa. Como a dupla tá no meio, você pode começar de cá pra lá ou de lá pra cá. Não vai fazer diferença no final, tá bom? Porque vai ficar sempre igual. Ó, a gente começar de cá pra lá, 1, 2, 3, 4. E de lá pra cá, 1, 2, 3, 4. Percebe que a dupla sempre vai estar no carbono 2? Então é igual, tá bom? But, en, porque tem uma dupla, ou porque é hidrocarboneto, e 2, porque está no carbono 2, no segundo carbono. Já dá pra reparar que é diferente, né? É mesmo. Gente, é basicamente... Vou fazer mais uma, que eu anotei aqui, com 2 triplas. E se o composto fosse esse daqui? Uma tripla. Outra tripla. E é isso. Ficou com dificuldade de analisar? Não se acanhe. Vamos escrever. Ó, carbono, tripla carbono, carbono, tripla carbono, carbono. Se você acha mais fácil ler assim a fórmula estrutural do que ficar lendo a fórmula em bastão, desenha mesmo, arruma espaço na prova e desenha. A fórmula de bastão pode ser difícil de interpretar às vezes. Então, ó, aqui a gente tem um H sobrando, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, e aqui tem 3, tá? Basicamente, acho que é isso. Ok. Agora, pra gente dar o nome disso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é contar quantos carbonos tem. Então, a gente vai pensar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, é pente. Daqui a pouco a gente coloca onde estão as insaturações. A gente tem 2 insaturações, são triplas. Então, é diin. E no final, como é hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, o pen, alguma coisa, diino. E, gente, vamos numerar os carbonos. A gente começa numerando para ficar os menores números das insaturações. Tem que começar do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5. Concorda que se eu começasse aí ficou no 1 e no 3. Se eu começasse do outro lado, ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Ficaria no 2 e no 4.
Não tá certo isso. Precisa estar nos menores. Se tem possibilidade de ficar no 1 e no 3, não tem por que ficar no 2 e no 4, tá? Então, onde estão as insaturações? No 1 e no 3. Aí a gente vai colocar 1,3. Número a gente separa por vírgula, número de número a gente separa por vírgula, número de letra a gente separa pelo tracinho, tá? Última coisa. Por conta da gramática portuguesa, a gente não pode deixar a consoante com a consoante. Então, por exemplo, ninguém fala pentacampeão. A gente fala pentacampeão. Se o Brasil ganhasse, a gente falaria hexacampeão e não ex-campeão. Por conta disso, e olhando pra cá, a gente tem pente e dino, é um D. Não é que nem nas outras, que eram P com E, P com E, T com E. Agora é um T com D. Apesar de ter os números no meio, a gente, por conta da gramática, tem que adicionar um A ali, tá bom? Então a gente tem que adicionar um A aqui. Esse A de penta 1,3 dino não significa absolutamente nada. É por conta da gramática portuguesa, a gente adiciona o A, tá? Eu espero que agora tenha ficado um pouquinho mais claro e não confuso sobre como a gente dá a nomenclatura com esses números. É pra gente apontar onde está a dupla, onde está a insaturação. Pode ser confuso um pouco no começo, mas fazendo exercício e tendo contato, vocês vão ver que isso aqui vai pegar o jeito e logo vocês vão estar fazendo assim, ó, automático, tá? Eu vou apagar a luz e já volto. Na parte de agora da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre classificação de hidrocarbonetos. Apesar de não ser tão cobrado assim no vestibular, é um básico bom para a gente saber. E é bom também porque a gente vai poder falar um pouquinho sobre algumas curiosidades dos hidrocarbonetos e vai ficar uma parte da aula meio de curiosidades assim, que eu particularmente acho interessante, acho que precisa muito da gente saber e ter noção antes de ir pro Enem, especialmente, que é algo que relaciona muito com o que está acontecendo no mundo, sabe? Do que é cada coisa e seu uso no cotidiano. O Enem adora isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Os hidrocarbonetos podem ser divididos em 3 grupos, que são alcanos, alcenos e alcinos. E agora a gente vai falar dos alcanos. Depois eu apago, a gente fala dos alcenos e assim por diante, tá? O que são alcanos? Hidrocarbonetos que possuem uma ligação, que só possuem ligação simples, tá? Existe uma fórmula dos alcanos, que é CnH2n mais 2. Então, por exemplo, o metano, CH4, ele tem um carbono, C1, H 2 vezes 1, 2 mais 2, 4. Tá vendo que sempre dá certo? Tá? Os alcanos, normalmente, eles possuem pouca reatividade. Uma curiosidade. Aqui, a gente tem o metano. Eu sei que é metano porque é met de 1, de só fazer ligação simples e O de ser hidrocarboneto. Vamos falar um pouquinho sobre metano. Metano é um gás gerado, a condição ambiente, e ele é gerado a partir da decomposição, normalmente da decomposição em baixos níveis de oxigênio, uma decomposição anaeróbica. O metano está muito presente, existem pessoas que chamam o metano de gás do lixo, ou gás dos pântanos. Por quê? Porque nos lixões, a gente tem, debaixo do lixo, com aquela matéria orgânica toda, a gente tem uma produção muito grande de metano. Tanto é que em grandes lixões a gente tem grandes chaminés que ficam pegando fogo. Na realidade isso é só o metano que saindo lá do fundo e eles colocam fogo. Por quê? Porque o metano também pode ser considerado como o gás do efeito estufa. Ele é 21 vezes mais grave para o efeito estufa do que o gás carbônico, por exemplo, do que o dióxido de carbono. Então, como ele é muito tóxico, é preferível queimá-lo para ele produzir dióxido de carbono do que deixá-lo livremente na atmosfera, tá bom? Porque ele é altamente inflamável também. Curiosidade importante, o metano também pode ser chamado de... Esqueci agora, mas é o gás que a gente usa pro carro. Deixa eu só ver aqui das minhas anotações, que eu provavelmente anotei isso. GNV. GNV? Isso, GNV. Desculpa, gente. Gás natural veicular. Tava tentando lembrar que era o N e tal, eu tinha esquecido totalmente.
O GNV às vezes é usado por alguns carros, sabe? Aqui no Brasil nem tanto, mas existem taxistas que usam, que é o gás usado para o carro andar. O metano não é o único gás no GNV, mas ele é o maior. Então, se estiver falando de GNV em algum exercício, que é o gás natural veicular, provavelmente está falando do metano, tá bom? Sim, com certeza está falando do metano. Então, isso que eu queria falar um pouquinho sobre o metano para vocês. Esse gás que vem de uma decomposição anaeróbica. E ele é usado para produzir energia também, mais em países mais desenvolvidos. Sai dos aterros sanitários e vai diretamente para produzir energia a partir da sua queima, tá? Esse é o metano. Bem, indo para frente, esses dois alcanos, vamos ver um pouquinho quem eles são. Met, et, prop, porque tem 3 carbonos, então é prop. Só tem simples an, hidrocarboneto O. Aqui a gente tem 4 but, só tem simples an, hidrocarboneto O, propano e butano. O propano e o butano, é importante que a gente saiba que eles fazem parte do gás que a gente usa no botijão de gás, que é o GLP. O GLP é o gás que fica no nosso botijão de gás. Ele é formado por propano e butano. E uma curiosidade interessante é que propano e butano são inodoros. Isso quer dizer que eles não têm cheiro. O cheiro do gás de cozinha, ele é adicionado artificialmente. Por quê? Para evitar acidente. Imagina se ele não tivesse cheiro. Seria bem arriscado, né? A gente esquece o fogão aberto, sem fogo, e a gente nem vai perceber. Tá? É mais ou menos isso que eu queria falar sobre alcano com vocês. E vou apagar e a gente volta para falar sobre alceno. Falando então de alcenos, os hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla. Eles normalmente possuem afinidade com óleo e a fórmula geral deles é CnH2n. Eu peguei um exemplo aqui, um dos mais famosos, que é esse daqui que está escrito aqui. Vamos ver o nome dele? 2 carbonos, et. Ligação dupla, en. Eteno. A gente não precisa colocar 1, 2, porque não tem como ter ligação em outro lugar. A insaturação só pode ficar aqui, então não precisa se preocupar com isso. Então a gente tem o eteno aqui. Mas nesse momento eu preciso falar pra vocês esse negócio importante. Lembra que nem eu falei que o metano pode ser conhecido por gás do lixo, ou gás do efeito estufa, ou gás do pântano, GNV. Isso também acontece com outros compostos químicos. Vocês já devem ter visto em química inorgânica, mas eu estou relembrando agora. Que a gente tem o nome oficial, que é o nome da IUPAC, mas também temos o nome usual. Que nem, por exemplo, sal de cozinha, que o nome oficial é cloreto de sódio, e o nome usual é o sal de cozinha. O eteno é popularmente chamado de etileno, ou gás etileno. Ai, mas eu preciso ficar sabendo esses nomes? Depende. Pro Enem, não tanto, mas ainda assim. Porque os vestibulares podem cobrar como gás etileno, não te dá eteno, e você precisa saber os mais famosos. Se você pretende prestar estaduais, especialmente a FUVEST, são vestibulares que cobram com intensidade nomes assim. Então eles cobram mesmo, porque eles querem saber se você tem esse conhecimento de mundo. Então depende do vestibular que você for prestar. Se você for prestar algum vestibular, tente estudar antes do que eles normalmente costumam cobrar para saber se você precisa estudar tanto isso ou não. Mas eu gostaria que vocês dessem uma força, pelo menos para alguns dos mais importantes. O etileno, por exemplo, vocês já devem ter visto, se vocês já estudaram botânica, não sei se estudaram ou não, mas se vocês já estudaram botânica, o etileno já deve ter aparecido para vocês, esse nome não é tão distante assim. O gás etileno é um hormônio vegetal e ele é o hormônio vegetal do amadurecimento. É aquele hormônio que a banana, por exemplo, exala para amadurecer. Por isso algumas pessoas pegam a banana e enrolam em saco de jornal para ela ficar sufocada no etileno e amadurecer mais rápido, quando ela está muito verde. Certo? Então é isso, gente. O gás etileno, o nome certo é eteno, o nome da IUPAC é eteno, mas ele também pode aparecer como gás etileno. É um exemplo de alceno. Eu vou apagar aqui e a gente volta com alcino. Voltando aqui agora com os alcinos, que são os hidrocarbonetos que possuem uma ligação tripla, a gente tem esse aqui primeiro. Para a gente saber o nome dele, nós temos 2 carbonos et, uma ligação tripla in e hidrocarboneto etino. Esse é o nome oficial da IUPAC. Mas esse gás também é muito conhecido como gás acetileno.
O gás acetileno é presente bastante em isqueiros e é outra coisa que a gente precisa saber o nome, que acho que é importante a gente lembrar de gás acetileno, mas o nome oficial é etino. Nossa, eu não escrevi aqui em cima. A classificação é alcino. Também chamado de alquino. Os dois nomes estão corretos, ok? Ok, acho que é isso mesmo. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre hidrocarbonetos. Na próxima aula não. Eu vou apagar a lousa. E na próxima lousa a gente vai falar um pouquinho sobre hidrocarbonetos cíclicos, tá? Um pouquinho sobre a classificação deles e nomenclatura também. Quando a gente fala de nomenclatura de hidrocarbonetos cíclicos, nós estamos falando de uma nomenclatura em que é quase idêntica à nossa nomenclatura. A única diferença é que a gente vai ter uma preocupação menor com os números. Lembra quando a gente pensava, onde está em saturação, 1,3, tal coisa? Aqui a gente tem uma preocupação menor. E na frente a gente vai colocar ciclo. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 carbonos, met, et, prop. Só ligações simples, propano. Ok, mas esse não é o propano. Então o que eu preciso fazer para virar propano? Ou para virar isso aqui? Ciclo propano. Ok? Então eu só adicionei o ciclo na frente e tá tudo certo. Vamos no de baixo para ver que diferença que a gente tem. 4 carbonos but, uma ligação dupla em hidrocarboneto O. A gente tem ciclo, a gente coloca ciclobuteno. Não precisa separar o ciclo por tracinho. Se quiser pode, mas aí o par já fala que não. Como é letra com letra, não tem problema. A gente pode juntar. Ciclobuteno. Não preciso colocar ciclo, but, 1-eno. Não, porque a gente pode tirar isso aqui e não faz diferença nenhuma, entendeu? É tudo igual. Agora, na de baixo, a gente já faz um pouquinho de diferença. Olha aqui, são 6 carbonos, é X. Deixa eu escrever mais pra cá, peraí. 6 carbonos é X. Ok? Aí agora a gente tem essas insaturações. Então a gente vai precisar colocar, porque como são duas, pode mudar, entendeu? Então a gente vai precisar colocar onde elas são, porque em vez de poder ter uma aqui, ela poderia estar aqui, ela poderia estar aqui. A gente precisa colocar pelo menos a distância delas, entendeu? São duas, então são di em X di em no, porque é hidrocarboneto. E aqui a gente tem que colocar. Então a gente pode escolher algum lugar pra gente começar, desde que seja o mais próximo possível. Então, se eu começar aqui 1, eu tenho que ir 2, 3, 4. Mas eu posso fazer o contrário também. Eu posso começar aqui 1, 2, 3, 4. Que eles vão ficar sempre nos menores números. O que eu não posso é começar tipo aqui, entendeu? 1, 2, porque aí ele não vai ficar no menor número. Ou começar aqui 1 e ir girando pro outro lado. Aí eu também não vou ficar os menores números. A gente tem que preocupar em ficar com os menores carbonos nas insaturações. Então aqui eu vou colocar 1 e 3, 1,3. Como é cíclico, ciclo X 1,3 de N. A gente teve o problema do X, do X, ficar com D. Então a gente pode colocar ciclo hexa 1,3 de N. E o nosso último problema, O com o H, se vocês preferirem, a gente pode tirar. Então, se você quiser, também estaria certo colocar ciclohexa 1,3 de eno sem o H. Aí o PAC autoriza, tá bom? Acho que é isso. Isso mesmo. Então, estaria certo tanto com o H quanto sem o H, tá? Eu vou apagar a lousa pra gente falar um pouquinho agora sobre os aromáticos, que é aquele anel do benzeno que eu falei no começo. É importante e eles têm uma nomenclatura peculiar, mas nada muito difícil também. Vamos lá. O que seriam os hidrocarbonetos aromáticos? Os hidrocarbonetos aromáticos nada mais são do que os hidrocarbonetos que possuem um ou mais anéis aromáticos ou anéis benzênicos. Eu vou colocar 3 exemplos aqui, depois vou colocar mais 2 que eu acho importante, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura de anéis aromáticos e aí a gente vai encerrar fazendo 2 exercícios, tá bom? Essa parte da aula. Depois a próxima parte que a gente vai falar sobre ramificações
e petróleo. Ok, gente, isso daqui, o primeiro anel, é o que a gente já conhece, né? Benzeno. O benzeno tem esse nome. É bom que a gente já fique acostumado com ele, porque ele aparece bastante. O benzeno na temperatura ambiente é um líquido incolor, inflamável e tóxico, tá bom? O que a gente precisa falar sobre ele é que ele me confundi tudo agora, desculpa. O benzeno é muito importante porque a partir dele, tem outras estruturas importantes. Isso que eu queria falar. Eu já tinha dito antes que esses elétrons, eles ficam rodando. Isso que a gente chama de ressonância, esse andamento dos elétrons. E a gente pode representar por essa bolinha aqui no meio, que é o anel aromático, tá? Não confundam isso com oxigênio, por favor. Não é um oxigênio, é um círculo, tá? Não é um oxigênio. Não tem motivo para o oxigênio ficar aí no meio perdido sem ligação. Isso é um círculo representando os elétrons pulando, representando a ressonância. Quando a gente junta dois anéis benzênicos juntos, a gente tem um naftaleno. Naftaleno parece naftalina. Aham, é isso mesmo. A naftalina é usada para espantar traça, barata dos ralos, traça dos armários. É usada também, os meninos sabem, em mictório, às vezes a gente encontra naftalina, assim, para tirar o cheiro. Enfim, é tóxico também. E aqui a gente tem um composto chamado de antraceno. O antraceno, ele também é tóxico e ele pode ser formado a partir, por exemplo, do cigarro, inclusive. Acho que é isso que eu tenho para falar sobre ele também. Ele é cancerígeno, isso mesmo. Comprovadamente cancerígeno, e ele é formado a partir também do cigarro. Durante a queima do cigarro existe a formação do antraceno. Eu vou apagar correndo pra eu colocar mais dois compostos que eu queria falar com vocês, que eu acho relevante. Ok, no anel benzênico a gente pode ter algumas ramificações também. E aí muda o nome do composto, obviamente. Essa ramificação aqui, ela chama metil. A gente não aprendeu ainda, então não precisa surtar. A gente vai aprender. Mas isso aqui chama metil. Então, o nome correto disso é metilbenzeno. Mas não é um nome famoso. O nome mais famoso disso é tolueno, que é o nome que a gente usa na prática. Aqui também, o nome correto da ramificação é vinil. Então é vinilbenzeno. Mas o que a gente usa na prática é estireno. Esse é o nome comercial dele. Agora, você pode perguntar assim, como eu vou saber que isso daqui é vinil e isso aqui é metil? Na próxima parte da aula, no próximo vídeo, a gente vai falar só sobre isso. Sobre esses nomes. Infelizmente tem que decorar, viu? Mas aí depois é só juntar o nome da ramificação com o benzeno. Fazendo tipo metilbenzeno, vinilbenzeno. A gente está finalizando essa parte dos aromáticos. E agora a última coisa que eu quero falar é sobre uma nomenclatura especial dos aromáticos, que usa algo que a gente chama de meta-horta e para. Eu vou apagar aqui e a gente vai falar sobre essa última parte antes dos exercícios. Aqui eu tenho 3 exemplos de benzenos que foram dissubstituídos. Ou seja, a gente tirou 2 hidrogênios deles e colocamos 2 metis. E aí, o que vai rolar? Precisa ser metil? Não, pode ser qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo com metil para a gente ficar mais claro. Quando eu vou colocar 2 metis, eu tenho 3 opções de fazer isso. Eu posso fazer com nenhum carbono de distância, com 1 carbono de distância ou com 2 carbonos. Por que eu não faço com 3? Porque pensa, se você passar esse daqui pra cá, na realidade o que você está fazendo é esse daqui, só que invertido. Então só tem essas 3 opções, de diferentes um do outro. Aí eu vou dar nome. Vamos dar nome? Lembra que tem que enumerar, começando pelo mais perto? Então, esse daqui é o carbono 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então eu vou colocar aqui
Tem 1, 2, 3. Isso aqui é um benzeno, né? Corretamente. Então eu posso colocar que isso daqui é um dimetil, porque eu tenho 2 metil benzeno. Então esse aqui é um dimetilbenzeno. E ele está no 1,2. Então é 1,2 dimetilbenzeno, porque eu estou colocando onde estão as ramificações. Gente, 1,2 dimetilbenzeno. É só isso? É, tá certo. Mas no vestibular tem um nome específico para isso, que a gente chama de orto. Orto dimetil benzeno. O que é a mesma coisa, tá, gente? 1,2 dimetilbenzeno é a mesma coisa que orto-dimetilbenzeno. Ah, então por que eu não posso ficar com 1,2? Porque pode aparecer no vestibular orto-dimetilbenzeno. Para as pessoas que vão prestar Enem, nunca apareceu orto-meta-para no Enem. Pode aparecer, mas é difícil, mas nunca apareceu. FUVEST já é uma prova que gosta mais disso, tá bom? Então algumas estaduais preferem. No Enem nunca apareceu, mas pode aparecer e é um conceito simples. Aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Então eu já vou colocar aqui 1,3 dimetil benzeno. Nossa, gente, minha letra aqui tá uma montanha. Mas é 1,3 dimetilbenzeno. Ou meta dimetilbenzeno, que é a mesma coisa. E por fim, 1, 2, 3, 4, 1,4 dimetil benzeno ou para dimetil benzeno, que é também a mesma coisa. Então, lembrar desse orto-meta-para, que pode se aparecer, é isso que está significando. Não necessariamente precisa ser um dimetil, tá, gente? Pode ser outras coisas também. Se fosse vinil e vinil, que a gente viu na passada, poderia ser divinilbenzeno, tá? Vai agora aparecer a questão para vocês. Vamos fazer 2 exercícios para finalizar o vídeo. Vai aparecer uma questão para vocês agora. Vocês pausam se quiserem resolver. Vamos ler a 4 junto, então? No modelo da foto a seguir, os átomos de carbono estão representados por esferas pretas e os de hidrogênio por esferas brancas. As hastes representam ligações químicas covalentes, sendo que cada haste representa o compartilhamento de um par de elétrons. Então vamos lá, a pergunta é: o modelo em questão está representando a molécula D? Então, ele está fazendo assim. Tem 3 hastes, um átomo de hidrogênio, um átomo de hidrogênio. A gente até fez nessa aula. 2 carbonos, et, ligação tripla, in, hidrocarboneto, etino. A resposta certa é a letra A, etino. Solta 5 aí na tela. Na 5 ele vai fazer todo um textinho que não é importante para a resolução da questão. E aí no final ele vira e fala assim: as fórmulas estruturais de algum destes hidrocarbonetos aromáticos estão representadas a seguir. Aí ele tá 1, 2 e 3. Ok? Ok. E ele pede o nome da fórmula. A primeira, gente, a gente sabe qual que é benzeno. Então a primeira é um anel aromático, né? É assim. Isso aqui é um benzeno. A segunda é um benzeno ligado a um metil. E a gente sabe que o nome disso é metilbenzeno. Mas esse é o nome da IUPAC. Qual que é o nome comercial dele? O nome comercial do metilbenzeno é tolueno. Então a gente já sabe que é a alternativa letra E, que é o único que tem benzeno e tolueno.
Mas se a gente olhar também a 3, eu esqueci de falar. Mas a 3, que é esse dimetilbenzeno, que pode ser 1,3, que a gente viu na passada, eu esqueci de comentar com vocês. Mas que a gente faz assim, por exemplo. CH3, CH3. Isso aqui é um 1,2 dimetilbenzeno, ou ortodimetilbenzeno. Isso tem um nome geral que a gente chama de xileno, tá bom? Esqueci de passar para vocês, mas é xileno. Mas é bem menos comum de aparecer isso no vestibular. Mas aparece, a gente está vendo. E então a letra correta é a letra E. Benzeno, tolueno e xileno. Na próxima aula, gente, a gente vai acabar a introdução aos hidrocarbonetos. Então, o que a gente vai fazer na próxima parte? Nós vamos falar sobre ramificações, nomenclaturas de ramificações, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre petróleo, ok? Que cai bastante no Enem, petróleo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me mandem. E vamos lá, vou apagar a luz e vou voltar.